Bom, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho de revestimentos metálicos. Eles consistem, então, na interposição de uma película metálica entre o meio corrosivo e o metal que a gente quer proteger. Então, é uma película metálica em cima do metal de interesse. A ideia, a finalidade pode ser decorativa, quando a gente trabalha aí com ouro, prata, níquel, cromo, platina, então a gente usa esses metais mais nobres para fazer o revestimento da superfície, então fins decorativos, ou né, joias e afins. Para resistência à corrosão, quando temos contatos elétricos, então estanho, recobrimento de prata, ouro, ródio. Para endurecimento superficial, se utiliza revestimentos de cromo. Resistência à corrosão em geral, então cromo, níquel, alumínio, zinco, cádmio, estanho, entre outros metais. Os processos de revestimento metálico, eles podem ser a cladização, deposição por imersão a quente, metalização, eletrodeposição e difusão. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles. A cladização, os clades, eles constituem-se de chapas de um metal ou ligas metálicas que são resistentes à corrosão e essas chapas revestem e protegem o metal com a função estrutural, tá? Então, como que aplica por pressão, laminação ou através de solda, tá? Alguns exemplos: tubos de aço carbono, vasos de pressão, reatores, tanques de armazenamento, tá? Usando aço inoxidável, níquel, titânio, tântalo. Então, aqui tem um exemplo, o metal base e o metal de proteção, que é a clad, por isso que a gente está falando de cladização. Isso é simplesmente colocado em cima da minha superfície metálica. Aí, aqui está mostrando a superfície metálica, o metal aqui a ser utilizado para recobrimento, passando aqui por 2 rolos, então pelo sistema de laminação ou pressão, tá bom? Também temos a deposição por imersão a quente, que é a galvanização. É um banho com metal fundido, temperaturas elevadas, na faixa de 400, 500, 600 graus, 500 graus mais ou menos, para a deposição de zinco, por exemplo. Depende, o tempo, a temperatura, a velocidade e a forma de imersão variam com a peça que se quer tratar e qual tipo de metal a ser depositado, tá? E eles também influenciam na espessura do revestimento. Então, a gente tem a galvanização, que é ferro revestido com zinco, folhas de Flandres, que é ferro revestido com estanho, e podemos ter outros tipos de revestimento. Então, tá aqui, quando o aço ele é mergulhado em zinco fundido, numa faixa de 450 graus, a gente tem aí a formação de ferro ligado a zinco, através dessa reação metalúrgica, e a gente tem o revestimento da superfície de ferro. E aí, para determinar a espessura, você vai fazer aquelas variações de tempo, temperatura e afins, tá? Então, a gente tem aqui o processo de limpeza, lavagem, decapagem, fluxante, secagem, o banho propriamente dito, tá bom? Aí pode ser a seco ou a úmido, tá? Mas a gente sempre tem os mesmos passos. Aqui tem só imagens desses tanques imensos, onde pode-se fazer os banhos. E só para quem não conhece, folhas de Flandres também são conhecidas apenas como flandre. É o nome dado à folha laminada de aço carbono revestida em ambas as faces com esse processo que evita a corrosão, tá? Encontra-se geralmente em latas de alumínio. Então, você tem o ácido, o aço base, uma camada de liga, estanho, uma camada de verniz. Então, geralmente se encontra isso em latas. Quando a gente está falando de eletrodeposição, também conhecida como galvanização a frio, o material a ser protegido
ele vai para ele é o cátodo dentro de uma célula eletrolítica, então o que eu quero proteger, ele é o cátodo, tá aqui, eu quero fazer um revestimento de cobre no meu metal. Então eu vou colocar o ânodo aqui de cobre, que vai liberar esses íons, e eles vão se ligar ao meu cátodo. Então o eletrólito é um sal do metal usado para o revestimento, e o ânodo é o metal usado no revestimento. É um processo economicamente viável, ele consegue finas camadas do revestimento e não é necessário grandes quantidades de materiais caros, tá? Então, a eletrodeposição é a deposição de metais aí pela eletrólise. Ela é empregada aí para deposição de ouro, prata, cobre, estanho, níquel, cádmio, cromo e zinco. Então, aqui tem algumas peças revestidas. A metalização é o processo por meio do qual se deposita sobre uma superfície previamente preparada algumas camadas de materiais metálicos. Então, serve para aplicação de revestimentos metálicos ou não metálicos. Utiliza-se uma pistola de aspersão, que a gente chama de oxatilênica. Ela é alimentada a fio ou a pó do material metálico que você quer utilizar. Você pode utilizar uma liga ou um metal aquecido até a sua fusão. E, por meio de um ar comprimido, você forma finíssimas partículas e elas se solidificam sobre seu substrato. Praticamente uma pintura, um spray, tá? Só que esse spray é composto aí de metais. Então, aqui eu tenho imagens, tá? A ideia de como se trabalha. Eu tenho combustível aqui para fazer funcionar. O pó, que é do metal interesse. Aí você consegue fazer a aspersão disso. Então, essas pequenas partículas vão ir para fazer a cobertura da superfície que eu tenho interesse. Então, por metalização, se faz revestimentos com zinco, alumínio, chumbo, estanho, cobre e outras ligas, tá? Pode ter alguns problemas, como depende da sua superfície, ela pode acabar ficando um pouco porosa e apresentar trincas. Pode ter formação de óxidos no meio do processo, e aí você acaba tendo um processo contrário, não de proteção, mas de acelerar o processo da corrosão. E a presença de óxidos aqui, ó, proporciona uma baixa passividade e corrosão por frestas e a diminuição da estabilidade eletroquímica, tá? Então, aqui, alguns tipos de poros e trincas que podem acabar fazendo mal aí para a nossa superfície que está sendo tratada. A difusão é a deposição de um metal sobre a superfície a se proteger, tá? Que pode ser acompanhado de um tratamento térmico para formar essas ligas entre o depósito e o substrato. O material metálico ele é colocado em um tambor rotativo com mistura de pó metálico e o conjunto é aquecido, permitindo a difusão do metal. Então, eu vou colocar um pó de alumínio e eu vou ter um aço alonizado. Pó de zinco, eu vou ter a xerardização. Então, depende, eu vou ter aqui uma mistura que eu quero colocar na superfície e eu vou ter a minha peça ali. E esse material, então, vai ficar nesse tambor, recebendo esse revestimento. Geralmente, essas peças, então, a serem revestidas, elas ficam no interior de tambores rotativos. O contato com a mistura do pó metálico é feito por essa rotação, num fluxo adequado para que haja tempo de ter aderência na superfície. O conjunto é aquecido a altas temperaturas para garantir que essa aderência firme e você acabe tendo até ligações entre a sua superfície e o que você está recobrindo, tá? A rotação ela permite a difusão do metal na peça e é utilizado para revestimentos com alumínio, zinco e sílica. Peças com superfícies mais resistentes, você acaba tendo, tá? Peças com superfícies mais resistentes. Então, é um tipo aí também de tratamento. Temos também a deposição em fase gasosa, onde o sal do metal do revestimento é volatilizado. O que é ser volatilizado?
Ele é aquecido até virar gás, tá? Ele vira aqui uma espécie de gás. Ele é passado sob o metal aquecido para ser revestido, tá? Desculpa. A deposição do metal ocorre, então, e há a formação de uma liga com o metal da base. Então, por exemplo, aqui eu tenho cloreto de cromo mais ferro, formando cloreto de ferro mais cromo. Também temos aqui o cloreto de cromo com hidrogênio, formando aqui o cromo. Então, a gente está mudando a valência do cromo, tá? A redução do cloreto de cromo. E isso propicia que essa cobertura com o cromo seja efetuada com sucesso. Então, aqui eu tenho, mostrando aqui um revestimento, tá? Onde eu tenho o gás precursor, a reação química que acontece em cima da minha superfície e o meu material, então, revestido, tá? Então, ó, usa gases ou precursores no seu estado de vapor e o filme depositado a partir de reações químicas sob a superfície do substrato. Temos também a deposição física de vapor, onde se vaporiza o material sólido por calor e ele recondensa sob a superfície do seu substrato para formar um filme sólido. Então, eu geralmente tenho uma fase condensada, que é um sólido, ela vai evaporar, vai para a fase gasosa. Essa fase gasosa, então, entra em contato com a sua superfície e, através da condensação, você tem um filme em cima da sua peça. Então, aqui eu falei de alguns revestimentos metálicos. Vocês têm os slides e vocês têm algumas questõezinhas sobre essa temática. Depois a gente vai continuar com outras temáticas, tá bom, gente? Se quiserem, dão uma buscada sobre a importância dos revestimentos metálicos, quais os tipos de revestimentos metálicos. Aqui tentei falar de alguns, aí vocês conseguem encontrar mais alguma coisa, tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo.